Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha e eu tô aqui hoje para dar sequência nos vídeos dessa playlist falando sobre fundamentos do serviço social. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre neotomismo, sobre a influência norte-americana e europeia no serviço social brasileiro e qual a consequência disso tudo, que o Zé Paulo Neto vai chamar inclusive do caldo cultural europeu e norte-americano, que ele inclusive vai denominar isso de sincretismo, né? Sincretismo ideológico. Então, para entender todas essas questões, todo esse arranjo que a Marília Yamamoto também vai falar, né? Todas essas informações que a gente discute tanto na graduação, vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Bom, para a gente entender a constituição do conservadorismo do serviço social no Brasil, o início da profissão é altamente conservador e isso tem um motivo, né? Para a gente entender quais são as influências que nós tivemos no início da profissão, a gente tem que voltar no tempo, né? A Marília Yamamoto, se acompanha aqui comigo no slide, vai denominar que esse pensamento conservador ele vem de duas fontes, que ela vai chamar de arranjo teórico doutrinário. Ele vem de uma influência humanista cristão, a gente tem uma influência muito grande pela igreja, né, com a igreja católica especificamente, em que o serviço social no Brasil, ele poderia ter se dado por diversas maneiras, né? Não necessariamente obrigatório, deveria ser em apoio com a igreja. A gente poderia ter recebido influência de outros locais, de outros países inclusive, e ter constituído uma escola de serviço social que não com o apoio da Igreja Católica. Isso eu gosto de explicar, foi uma opção política naquele momento. O Brasil ele é um país eminentemente político, conservador, e aí quando ele traz, né, as primeiras escolas de serviço social, a nossa primeira influência vem da União Europeia, especificamente da Alemanha e da Bélgica, que a gente vai falar que é a influência franco-belga, tá? E essa influência que vem, né, que até o Brasil da Europa, ela vem cheia de fundamentos da igreja, do que a gente vai chamar de neotomismo, que a gente vai já falar mais um pouquinho sobre isso. Então, esse discurso humanista cristão, somado a uma segunda influência que chega um pouquinho depois, por meio do pensamento positivista, do funcionalismo positivista que vem dos Estados Unidos, a soma dessas duas influências vai se dar com que a Marília Yamamoto vai chamar de arranjo teórico doutrinário. Ela vai dizer que é a soma do discurso humanista cristão, mais o suporte técnico-científico com inspiração na teoria social positivista. Ou seja, a gente tem como fundamento filosófico, né, pressuposto filosófico, essa influência europeia de cunho religioso e as técnicas de atuação do como fazer vem dessa inspiração positivista mais dos Estados Unidos. Essa mesma informação que a Marilda denomina de arranjo teórico doutrinário, o José Paulo Neto vai chamar de sincretismo ideológico. Ele vai dizer que esse caldo cultural de influência vinda da Europa e dos Estados Unidos, a soma de tudo isso gera no serviço social um sincretismo. E o que é sincretismo? Mistura, né? É uma mistura que a gente não consegue mais perceber exatamente o que é o que, né? Gerou um novo produto, vamos dizer assim. Bom, mas o sincretismo não é o tema da aula de hoje. A gente vai ter uma aula específica só para falar sobre sincretismo. Aqui o que eu quero conversar com vocês é esse conjunto, né, de influências vindas dos Estados Unidos e da Europa, quais foram as consequências que trouxeram para o serviço social no Brasil. Então a gente vai falar aqui hoje muito mais sobre o neotomismo, que foi essa influência vinda da Europa, e o funcionalismo, desse positivismo funcionalista vinda dos Estados Unidos. Bom, então vamos começar. A primeira influência que a gente recebeu da primeira escola de serviço social, que eu já disse na aula passada, que surgiu em 1936 em São Paulo,
na década de 30, vamos dizer assim, vai ser essa influência europeia. E aí, o grande traço que eles trazem para a gente é essa doutrina social da Igreja Católica como pressuposto filosófico que a gente vai incorporar nos primeiros anos. Inclusive, isso era muito claro nas disciplinas que as alunas tinham nos primeiros anos lá da graduação, da época, tá? E aí, essa doutrina da Igreja Católica, inclusive, ela vai se dar principalmente por meio de duas encíclicas papais. Quais são elas? A Rerum Novarum, que ela foi criada, né, pelo Papa Leão XIII, em 1981. E aí a Rerum Novarum, ela traz toda uma discussão, falando, por exemplo, de como que deve ser a intervenção do Estado, que o Estado não deve ir contra a Igreja, né? E a nossa Constituição hoje, ela fala, inclusive, que o Estado é laico, ou seja, que não deve haver intervenção da religião ou da Igreja nas ações do Estado. Nesse momento, a Rerum Novarum dizia que a Igreja era, vamos supor, o suporte ideal para que o Estado utilizasse, para não haver uma confusão, vamos dizer assim, nos interesses, que somando forças, eles iam conseguir alcançar, por exemplo, o que o Estado tanto queria, que era acalmar a classe trabalhadora, deixar tudo calminho, né? Como eu disse na aula passada, se você tiver acompanhado o nosso primeiro vídeo aqui dessa playlist sobre fundamentos, quando a gente fala do início, né, do surgimento do serviço social, a gente vai falar que essa profissão surge muito atrelada à igreja e surge também por causa das demandas que deram origem a essa profissão, vão se dar meio por causa da questão social, né, do agravamento das expressões da questão social. Então, o caminho que o Brasil optou foi se associar à igreja para isso. Poderia ter sido outra instituição, poderia ter sido outro caminho. Foi um caminho que foi escolhido, né, para atender essa demanda, né, de acalmar a população, a classe trabalhadora, de minimizar os efeitos dessa expressão, dessa questão social. A forma que se escolheu utilizar foi por meio da igreja. E aí, como eu disse, a primeira encíclica papal que vai nos influenciar é a Rerum Novarum, que é de 1981. E aí, 40 anos depois, vem a encíclica 40º ano, por isso que o nome é 40º, né? 40 anos depois, já com o Papa Pio XI, né? Em 1931, vem uma nova encíclica papal, que ela vai falar claramente sobre questão social, né, de como que a igreja pode ajudar esses estados a intervir. Então, toda essa doutrina social da Igreja Católica, ela foi absorvida pelo serviço social no início, inclusive quando você vê a foto do livro da Marilda, né, das primeiras mulheres, né, que fizeram o curso de serviço social em 1936, você vê essa imagem dessa mulher religiosa, da boa moça, que tinha como lema fazer bem o bem por amor a Deus. Era mais ou menos essa a ideia. E aí o pressuposto filosófico que a igreja trouxe pra gente foi o neotomismo. E aí eu chamo a atenção aqui para vocês para não confundir tomismo com neotomismo. Você acompanha inclusive comigo no slide. São Tomás de Aquino criou toda uma doutrina e uma teoria dentro da igreja no século XII. Lá atrás, nem se pensava em serviço social. E durante um bom tempo, essa ideia, né, do tomismo ficou esquecida, inclusive, por parte da igreja. Isso vai ser retomado já no finalzinho do século XX, e é quando essa influência chega também na Europa e por meio da Europa vem para o Brasil, para o serviço social brasileiro. Então, a influência que nós vamos receber não é diretamente do tomismo de São Tomás de Aquino, mas do neotomismo. Eu estou falando isso só porque algumas questões de concurso gostam de fazer um trocadilho com isso, e aí é o correto dessa influência, desse pressuposto filosófico que nós recebemos no início, é neotomismo, tá? E aí, especificamente de que canto da Europa que vem essa influência? Eu até já falei aqui.
o ideário franco-belga da ação social, ou seja, da Alemanha e da Bélgica. São os países que a gente vai receber esse primeiro contato, isso na década de 30. A partir da década de 40, há uma aproximação do serviço social, aliás, do Brasil, né, com os Estados Unidos. O Brasil, inclusive, manda soldados para a guerra, né? Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, que vai terminar em 1945. Os Estados Unidos pede aos países aliados soldados, o Brasil é um dos países que vai enviar soldados para a guerra. Então há toda uma aproximação em várias áreas dos Estados Unidos com o Brasil. E no serviço social não foi diferente. Essa influência dos Estados Unidos, do Serviço Social dos Estados Unidos no Brasil, o que ela nos trouxe de diferente, né? Que você acompanha aqui comigo no slide. Se a Europa nos trouxe o pressuposto filosófico do neotomismo, os Estados Unidos nos trouxe o como fazer, nos trouxe técnicas de atuação. E a base para essa técnica de atuação era o positivismo funcionalista. Então, era um positivismo muito focado nessa divisão, né, do funcional mesmo, do funcionalismo, de como que as coisas iriam ser executadas, de técnicas, né, técnicas de atuação. E aí é nesse momento que a gente vai receber as influências da famosa Mary Hitchman, que a gente depois também pode falar mais um pouquinho sobre ela aqui, né? E aí a divisão entre o serviço social de caso, grupo e comunidade, né? Eu acho que nos primeiros semestres da graduação a gente escuta muito falar sobre isso. E o que era de verdade o serviço social de caso, grupo e comunidade? Rapidamente, tá? O serviço social de caso foi a primeira forma de intervenção, técnicas de intervenção do serviço social no Brasil e nos Estados Unidos. E eu acho que até hoje isso não foi superado, né? Esse atendimento do serviço social de caso é aquele atendimento individual que a gente até hoje continua fazendo com os usuários. O que mudou foi a base, né, da atuação com que a gente vai utilizar para atender um caso, por exemplo. Hoje, a gente tem uma série de documentos, código de ética, lei que regulamenta a profissão, tem o marxismo como teoria crítica que fundamenta a nossa atuação. Então, mesmo que hoje eu faça um atendimento individual, tem uma série de outros pressupostos que está enraizado na minha forma de atender. Nesse momento aí, o atendimento tinha como foco muito psicologizante, vamos dizer assim. Era muito foco no indivíduo, sem fazer conexões com a totalidade, sem fazer conexões com os problemas que são macros. Exemplo, eu estou atendendo uma pessoa que está passando fome e está precisando, por exemplo, de uma cesta básica ou de qualquer outro benefício. Se eu entendo que aquele usuário faz parte de uma série de outros, né, trabalhadores que se encontram naquela mesma situação, eu tenho como fazer um atendimento não só focado na demanda específica desse usuário, mas fazendo conexões com a totalidade e tentando criar estratégias, e aí vem o serviço social de grupo, comunidade, tentando criar estratégias para perceber que ele não está sozinho. Existem demandas que elas são, um caso específico, mas que elas representam a mesma demanda de uma série de outras pessoas. Isso é a concepção que a gente tem hoje. Nesse primeiro momento, o serviço social de caso era focado na demanda, atender o problema e pronto, né? E no sentido de enquadrar os usuários para o que o Estado queria. Se o Estado queria o controle da classe trabalhadora, ajustar os indivíduos, era isso que o serviço social fazia por meio desses atendimentos. E aí o serviço social de grupo, ele casou muito bem com esses pressupostos que a gente também continuou, permaneceu tendo da influência da igreja, né, do neotomismo. Quando você junta pessoas com demandas específicas e vai fazer atendimentos grupais. A grande diferença, por exemplo, para os grupos que a gente tem hoje, no CRAS, por exemplo, é a finalidade da ação, não é propriamente a técnica, é a finalidade da ação. Nesse primeiro momento, a finalidade da ação era de ajustamento do indivíduo.
O indivíduo precisava se ajustar, se adequar às demandas que eram postas pelo Estado para que fossem atendidas. E já o serviço social de comunidade, ele já vai se dar em um período um pouco posterior, né? Não é nesse primeiro momento, quando o Brasil entra no período do nacional desenvolvimentismo. O nacional desenvolvimentismo ele vai surgir já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial com a criação da ONU. A ONU é criada em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Já no finalzinho do governo Getúlio Vargas, você já percebe algumas características desse desenvolvimentismo do Brasil, tentando desenvolver sua indústria, suas ações para não ser tão dependente. A gente sempre foi muito dependente do capital internacional e de produtos internacionais, mas nesse momento era um momento de um ufanismo, né? De uma tentativa de aumentar a indústria de base do Brasil, enfim, de um desenvolvimentismo. O governo que mais vai ter essa característica de nacional desenvolvimentismo vai ser o governo de Juscelino Kubitschek, já lá na década de 50. Então, é nesse período, durante o governo de Vargas, especialmente até Juscelino Kubitschek, que se dá o período do nacional desenvolvimentismo, em que a gente vai receber muito recurso externo, especialmente dos Estados Unidos, com a tentativa, né, a ONU, por exemplo, de dizer que existiam países subdesenvolvidos e esses países subdesenvolvidos precisavam se tornar desenvolvidos. Esse dualismo entre subdesenvolvido e desenvolvido, né, da classificação dos países, criavam a ilusão de que se hoje eu sou subdesenvolvido e eu receber investimento, um dia eu posso me tornar um país desenvolvido. Então essa falsa ideia foi muito comum nesse momento e aí o serviço social se encaixou muito bem atuando nesse momento com a técnica do serviço social de comunidade, atuando nas comunidades no sentido da mesma forma de ajustamento, só que de uma maneira mais ampla, né? Com as comunidades, com um público maior, dentro dessa perspectiva de tornar o Brasil um país desenvolvido, recebendo recursos externos. A gente sabe que isso não se efetivou. Existe um motivo para o Brasil estar na condição que está, né? Existe uma divisão internacional do trabalho que determina, por exemplo, que países vão construir tecnologia de ponta, vão construir carros, computadores, enfim, uma tecnologia muito mais cara, e eles vão vender isso para a gente, né, considerado país de terceiro mundo, e a gente vai produzir o que eles não querem produzir, como, por exemplo, commodities, ou seja, agricultura, pecuária, a gente vai produzir tudo isso para exportar. Então, existe uma divisão de funções internacionais desses países que isso não vai mudar, né? Não vai mudar assim de uma hora para outra. Os países desenvolvidos não têm interesse que a gente se torne desenvolvido, porque ele quer que a gente compre o que eles produzem e eles querem comprar da gente o que eles não podem nem querem produzir, porque às vezes é barato demais, dá muito trabalho, enfim, tá? Então essa ideia de desenvolvimento, subdesenvolvimento, isso é história da carochinha. Mas resumindo, voltando para o tema da aula, a partir da década de 40, a gente vai receber essa influência norte-americana no serviço social, que traz pra gente o quê? A praxis. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar? É uma metodologia de trabalho. É isso que o serviço social dos Estados Unidos traz pra gente. O Zé Paulo Neto vai dizer que a soma dessas duas influências, tanto da influência europeia, com essa história do pressuposto filosófico da igreja, do neotomismo, como a influência norte-americana, com técnicas de como fazer, a soma de tudo isso vai gerar no serviço social esse sincretismo ideológico. A gente volta na próxima aula falando sobre sincretismo. Não perde, vem com a gente no próximo vídeo.
Abraços, tchau!